Fala pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo coletiva do Dorival, a sua primeira entrevista coletiva após uma partida, estreia do São Paulo com vitória. São Paulo venceu o América Mineiro no Morumbi, 40 mil torcedores. São Paulo teve dificuldades, mas conseguiu o resultado positivo, que é muito importante nesse Brasileirão que tá bem difícil, né, rapaziada? Vamos comentar com vocês aqui também um pouquinho o que o Dorival vai falar, mas antes convido você a deixar o likezão agora no vídeo. Deixa o like, é sua inscrição também no canal, se inscreve aí, galera. Estamos a 100 mil inscritos, conto muito com o seu apoio para o nosso crescimento aqui na plataforma, fechou? Esse vídeo tem o oferecimento da OneXBet, nosso parceiro, e um novo cupom para você, tá? Cupom Teclas Esportes. Colocou o cupomzão lá, você garante 100% de bônus no seu primeiro depósito. A OneXBet, que é parceira de diversos clubes importantes do mundo, e recomendo para vocês a partida de amanhã entre Goiás e Corinthians. Estava esquecendo aqui o confronto. Goiás e Corinthians é a partida e você pode fazer uma análise bem bacana que você pode faturar uma grana lá na OneXBet. Fechou? Cupom Teclas Esportes para vocês aí. Vambora então? Vamos conferir a coletiva do Dorival, a sua primeira após a sua estreia aí, a primeira entrevista do Dorival e com estreia com vitória. Vambora. Dorival, boa noite. Queria que você falasse do clima hoje no Morumbi, né? Porque o seu nome foi anunciado, o torcedor aplaudiu muito no primeiro momento, né? Mesmo substituindo um ídolo, né? Que poderia ser uma situação complicada, mas a torcida de São Paulo já abraça. E, inclusive, abrindo o bandeirão do próprio Rogério Ceni ao término da partida, né? O torcedor me parece que sentiu uma mudança de clima. Como é que você sentiu esse ambiente hoje do Morumbi com a sua chegada? Olha, assim, é muito delicado, né? Você falar assumindo a posição de uma pessoa que representa o que o Rogério representa ao nosso clube. Para mim, assim, até incomoda ter que falar alguma coisa a respeito, porque, primeiro, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito também especial, toda a história dele dentro de São Paulo. E coincidências da vida, é a segunda vez que eu estou entrando justamente no momento em que o Rogério está saindo. Lógico que eu fico feliz de estar voltando a um clube como São Paulo, porém eu me coloco também na condição do Rogério e sei o sentimento que talvez ele deva ter nesse instante, o que é um fato natural. Todos nós somos humanos e ainda mais ele, com a história que ele tem aqui dentro, com tudo que ele representa, com tudo que ele deixou, todo o legado. Mas, assim, eu vou tentar fazer o meu melhor, dando sequência a tudo o que ele vinha desenvolvendo dentro da equipe, tentar aproveitar o máximo possível. Vocês viram hoje um jogo dificílimo, o resultado não espelha aquilo que foi a partida muito complicada. Se acontecesse um gol pelo lado do América, talvez a história da partida fosse outra. Eu tenho que enaltecer a equipe pelo espírito, pela busca, pela entrega que nós tivemos. Foi uma semana conturbada para os próprios jogadores. Não é fácil isso. Queira ou não, você muda um pouco o foco do seu objetivo principal, que é o jogo. Até porque muitas notícias envolveram, né, desde o momento da saída do Rogério. Então, isso tudo, eu entendo que tenha criado um problema extra na cabeça de cada um. Raros são aqueles que conseguem apartar uma situação da outra. Mas temos que trabalhar, nos dedicarmos aí ao máximo para que melhoremos as condições apresentadas nesse momento. Galera, eu vou pausar rapidinho aqui, não costumo fazer muito isso, tá? Mas é um ponto importante que o Dorival falou aqui, tá? Ele enxergou aí o adversário, né? O América, que o jogo ali não condiz com o resultado, né? Que se o América tivesse feito um gol, o resultado da partida seria outro, poderia ter complicado a vida do São Paulo. Então foi muito sincero nesse ponto aqui, cara. E legal, gostei dessa postura, essa sinceridade que ele teve na visão do jogo, tá? Não escondeu, não maquiou nada. Importante isso, muito diferente do antigo, né? Vamos lá. Dorival, tudo bem?
E dentro de toda essa turbulência, você teve que armar o São Paulo para a sua estreia, para esse primeiro jogo. E apesar do pouco tempo, já deu para notar muitas diferenças, né? Até muita gente imaginou que antes do jogo, quando saiu a escalação, você ia naquele 4-4-2 mais clássico, você fez um losango metendo o Pablo Maia na meia-direita, metendo o Michel Araújo mais centralizado, 2 laterais que sobem bastante, o Luciano mais próximo do Calleri, e principalmente, eu acho que talvez a postura defensiva do São Paulo sem a bola, né? 2 dos gols saíram do São Paulo pressionando o adversário. O que você buscou nessa primeira escalação e como que foi armar o São Paulo dentro de toda essa turbulência? Bom, é assim, o principal, a principal carência de uma equipe quando você tenta implantar algumas pequenas mudanças é justamente você tentar acertar e coordenar um ataque em que você, ao final desse ataque, você esteja bem posicionado para recepcionar o teórico contra-ataque adversário ou uma transição adversária. Isso talvez seja a maior dificuldade que todos nós temos. Por quê? Porque é uma mudança de alguns comportamentos que o próprio jogador vinha executando há um tempo. Por exemplo, o Maia. O Maia jogou um pouquinho mais pelo lado direito, fora da função que ele vinha executando até então, que era um pouco mais centralizado. Queira ou não, ele vai demorar um pouquinho para adquirir ali uma condição, mas eu vejo ele também com esse potencial. Nós temos no elenco pelo menos aí 4 jogadores com características muito semelhantes, né, de primeiro homem. Então eu preciso tentar achar um segundo homem ali, que dê uma sustentação ao Nestor, que tenha uma aproximação da área, tenha uma boa batida em gol, que é o que ele tem. Mas é diferente você estar jogando como um primeiro homem e começar a jogar como um segundo homem. Muda-se muitas coisas. Então, até que você adapte tudo isso aí é complicado. E, queira ou não, alguns pequenos comportamentos, né? Até porque o 4-4-2 do São Paulo já era pré-estabelecido. Então, você tenta alterar um pouquinho, queira ou não, você corre um risco muito grande, que foi o que aconteceu em muitos momentos da partida. Eu tenho consciência disso. Por isso que eu falo que foi um resultado de alívio, foi um ótimo resultado, porém não foi e não saímos totalmente satisfeitos daqui hoje, porque nós precisaremos melhorar e muito para a nossa sequência. Dorival, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória. Tava mutado aqui, foi mal. Importante de enxergar, né, galera, que não tava legal. Importante isso, o cara tem ali um senso crítico, né? Algo que o Rogério não enxergava. Vamos lá. Apesar do pouco tempo de trabalho já citado, né, na pergunta anterior, qual o fator que te deixa mais satisfeito com a vitória de hoje? Resultado, desempenho, postura? O que você pode analisar dessa vitória? Desempenho bem menos, resultado é natural, mas a postura que a equipe teve, pelo menos demonstrou uma vontade extra de alcançar um resultado. E, às vezes, quando as coisas não dão ou não acontecem de uma maneira natural, se você não tiver esse extra, fatalmente você vai encontrar um resultado negativo pela frente. Eu acho que nós tivemos essa postura e tenhamos feito por merecer, em algum momento, a condição que encontramos dentro dos 90 minutos. Eu volto a falar que não foi um jogo fácil. O placar não espelha aquilo que foi a partida ao longo de 90 minutos. Estamos muito satisfeitos com o espírito da equipe, com a entrega, com a dedicação, mas é natural que incomodados, porque nós precisaremos melhorarmos muito para a nossa sequência, se objetivarmos alguma coisa maior. Dorival, boa noite. Você, na sua coletiva de apresentação, falou brevemente sobre o Luan, né? Deixou ali aberto a possibilidade dele ser relacionado novamente. Hoje a gente foi pego de surpresa ali com o Luan já como titular. Queria saber, nesse um dia, né, que você teve ali no CT, isso foi conversado, a questão do Luan, você conversou com a diretoria, e qual foi a sua ideia de colocar o Luan logo como titular depois do imbróglio todo dessa renovação ou não dele? Obrigado. Olha, não é nenhum desafio, não é nenhuma situação em que gere uma competição
de momentos, muito pelo contrário. Eu acho que o Luan é um jogador do clube e ele vai ser aproveitado dentro de uma necessidade e do merecimento que ele tenha. Realmente ele ficou afastado há algum tempo, né? Isso é prejudicial, tanto é que na virada do tempo eu já senti ele bem sufocado, por isso a alteração. Mas ele vai encontrar o caminho dele com a diretoria, eles com certeza chegarão aí a um acordo, até porque é um jogador que todos nós gostaríamos que aqui permanecesse e continuasse dentro do clube. Dorival, tudo bem? Boa noite aqui. Parabéns pela vitória na estreia. Uma questão que acredito que você tenha analisado antes de assumir também o São Paulo, observa, claro, todo o cenário nacional, mas que talvez você possa perceber, não sei se vai concordar também. O São Paulo começou pressionando muito em cima, assim nasce o gol do Luciano, e depois, por conta dessa pressão, senti que o São Paulo teve um cansaço a mais e no segundo tempo sofreu mais, por mais que o resultado seja positivo. Você acredita que a parte física do São Paulo, pelo que você já acompanhava antes e o que você deve ter detectado de cara, né, até com base no jogo, é uma coisa que você vai ter que se preocupar a longo prazo? Olha, eu concordo em todos esses pontos, a exceção, naturalmente, de lado físico, isso daí é muito delicado de se falar. Eu acho que a parte física está muito próxima de um encontro, de uma postura, de um posicionamento ideal. Porque é natural, você vai correr menos, você vai encontrar menos espaços, você vai sentir o seu companheiro muito mais próximo, qualquer pequeno erro, alguém esteja em condições de poder corrigi-lo. Então, às vezes, esse lado físico tão decantado, ele não mostra a realidade. Talvez um acerto aqui, um acerto ali, um postural. O que eu falei, nós mudamos uma concepção do time. Tá? Então, eu não esperaria, com apenas um trabalho, e olha, para mim foi até uma surpresa, porque nós fizemos 2 gols realmente, uma roubada de bola, o que já demonstra assim, que era isso que o São Paulo fazia e que é isso que nós continuaremos tentando fazer. Então, o que nós queremos é intensificarmos tudo isso, melhorando essa postura, melhorando esse encontro de posições dos jogadores, talvez nós não tenhamos essas dificuldades que foram apresentadas. É um fato natural isso. Senti também um pouco que perdemos a combatividade, mas eu linko isso muito ao posicionamento, à falta de um posicionamento correto, do que propriamente a um desgaste maior. Dorival, boa noite. Só para confirmar, o Pablo Maia, então, você vai começar a trabalhar com ele para ele ser um segundo homem no meio de campo, como você explicou para a gente no começo da coletiva. E para o jogo contra o Ituano, na terça-feira, você não vai conseguir repetir a equipe porque o Rai Ramos não vai poder jogar. Mas a tua ideia é botar mais ou menos o que você apresentou aqui hoje nesse jogo de terça também? Olha, não necessariamente que ele vai passar para o lado ali, jogar, até porque se joga também com 2 volantes, é só nós enquadrarmos os 2, teoricamente, tendo 2 meias, o que o Luciano possa fazer com o Nestor, por exemplo, ou com o Marco. Eu acho que tudo aí é questão de treinamento, de repetição e de adaptação. Eu sei que a função principal dele seria um 5, clássico. Porém, o que eu disse, nós temos 4 jogadores com essas mesmas características, né? O Mendes, o Gabriel, o Pablo e o Luan. Então, eu tenho que tentar achar alguém que jogue também pelo lado. E, de repente, ele apresenta essa característica. Quem sabe o Mendes também se encontre ali. Então, tudo é questão agora de conhecermos um pouco mais cada um deles, as características, e depois desenvolvermos, né, para que encontremos aí a equipe ideal. Desculpe. Eu acho que ainda não tenho assim a condição de uma definição. Amanhã nos reapresentaremos, logo de manhã, e depois de uma avaliação, aí sim. O que eu sei, de antemão, é que o Rai não pode ser aproveitado. Dorival, boa noite. Reapresentação amanhã, né? Interessante isso aí. Tinha jogo que os guerreiros folgavam na sequência, né? Importante aí. A gente ficou muito focado em você, né? A câmera
o tempo todo ali em você, porque é natural, era a sua estreia, seu primeiro jogo. E a gente percebeu durante quase todo o tempo você muito sério, você muito concentrado ali, prestando atenção. Não teve uma grande vibração na hora do gol, não teve uma grande vibração na hora que o jogo acabou. É um sinal assim de que você sabe que o trabalho está só começando, vai ser um trabalho longo, é por aí, tem muita coisa ainda pela frente, Dorival. Eu acho que nós jogamos bola, nós sabemos quando as coisas estão acontecendo de uma maneira natural, tranquila, em que você crie sem correr riscos e, ao contrário, como hoje aconteceu a partida. A qualquer momento nós poderíamos tomar um gol. A qualquer momento também o jogo ficou tão franco que poderíamos fazer um 2-0. Então, é natural que isso daí exija uma concentração muito maior e você fica totalmente focado porque você está vendo muitos movimentos acontecerem, um jogo de transição desnecessário, tanto de um lado quanto do outro, muito franco, muito aberto, e para uma equipe que está buscando um ajuste, é muito pior do que para uma equipe já arrumada, já acertada, né? Como a América, até porque, como eu falei anteriormente, eu fiz algumas alterações de posições que eu sabia que os jogadores sentiriam ao longo da partida. Eu corri esse risco. Eu acreditei que, de repente, poderiam nos ajudar. Mas sofremos bastante. Tenho que entender dessa forma. Dorival, boa noite. Desde que o Luciano chegou aqui no São Paulo, ainda com o Fernando Diniz, o posicionamento dele sempre foi assunto. Tanto quando ele jogava bem, elogiava-se o que ele fazia, com o Fernando Diniz muitas vezes flutuando, voltando para fazer até a saída de bola. Depois, com o Hernan Crespo e com o Rogério Ceni, por vezes, sendo uma dupla de ataque. Hoje, você enxerga, a tua avaliação inicial, você enxerga o melhor posicionamento do Luciano onde? Olha, pelo que eu vi até hoje do Luciano e pelo que eu entendi dentro daquilo que foi conversado dentro do clube, o Luciano é basicamente um segundo atacante, é onde ele gosta de jogar. Não quer dizer que, de repente, ele não possa executar uma função de meia. Também chegando, ele tem capacidade, ele tem qualidade para isso. É o que eu falo, a mudança do Pablo, pequenos ajustes necessários e você fica um pouco deslocado. Luciano, da mesma forma, hora jogando aberto, hora fechado, hora próximo do primeiro atacante, hora um pouquinho mais distante, hora com 2 atacantes mais ele. Então, isso carece de ajustes. Às vezes, não é legal. Por isso que, às vezes, eu ouço falar, esse time só tem uma maneira de jogar. É porque não se consegue trabalhar 2, 3 possibilidades com os campeonatos todos em sequência que nós temos aí. Amanhã é uma reapresentação. Eu tenho que fazer um trabalho muito mais recuperativo daqueles que atuaram do que propriamente um trabalho ativo. Vamos trabalhar com aqueles que não jogaram. E no dia seguinte já é o preparatório para o jogo da terça-feira. Então, é impossível. Por isso que quando você encontra uma forma de jogar, você tem que ser maçante naquilo ali, repetindo o máximo possível para que você faça com que a equipe toda entenda aquilo que você queira. E é muito complicado. Olha, nós temos 2, 3 formas de atuar. Isso daí tudo é muita conversa e pouco resultado. Dorival, boa noite aqui. Teve o Luan, foi uma novidade na escalação. Outra novidade foi o Patrick. Primeiro jogo dele como titular na temporada. Você teve muito pouco tempo para trabalhar com o grupo. Queria que você falasse sobre o porquê da escalação, se você observou ou recebeu informações. Você gosta de trabalhar com jovens, mas explicar a tua decisão. Não, eu acho que é um garoto que é da posição. É lógico que o Caio já vem atuando, né? Muito mais como um ala do lado esquerdo do que propriamente um lateral. E interessante, eu imaginava que o Caio tivesse muito mais dificuldades por uma outra partida que tenha assistido. Até porque quando ele pega a bola da metade para frente, você ganha um atacante. Prova disso foi, acho que a jogada do segundo gol, né? Se não me falha a memória. Então, assim, já que nós temos ali um jogador da função, da posição, por que não
tentar o máximo e esperar uma resposta, até porque é um garoto ainda em formação e nós temos que ter essa paciência. Mas ele foi bem, não foi mal não. Se apresentou para jogar, personalidade, um erro ou outro, que é um fato natural. Mas eu fiquei satisfeito com a atuação dele e depois o Caio, quando entrou, estabilizou o setor e foi muito bem. Bom, galera, até a coletiva, Dorival bem tranquilão, né? Vocês viram aí, bem tranquilo, de boa, o cara até falou que não comemorou nos gols. Tava analisando ali, né? Ainda ele vai começar a sentir o clima, né? Sentir o São Paulo. Então ele tá dando uma segurada. Por enquanto tá só observando, né? No momento exato ele vai começar a ser um pouco mais vibrante, né? Comemorar gols, assim é natural, o cara chegou agora. Reconheceu que o time não fez um bom jogo, isso é um ponto muito positivo, né? E o cara tá vendo que não foi legal, tem coisa pra acertar, coisa pra arrumar. Isso é muito interessante aí do Dorival também, gostei dessa postura dele um pouco mais de boa também, tá? Vamos ver como que vai ser no caminhar disso, né? Como que vai ser o Dorival ao passar do tempo, ele vai se soltando um pouco mais, mas uma coletiva um pouco mais ali tranquilo, né, na dele, né? Dizendo que tem que arrumar algumas coisas, bastante coisa para ajustar, e é normal. Com a chegada do cara agora, isso é natural, e vamos ver com a sequência do trabalho. Essa é a coletiva, rapaziada. Tamo junto, excelente vitória, que continue assim, mesmo tendo dificuldades, estiver ganhando, pontuando, tá sensacional. Tamo junto, valeu!